Paz do Senhor, irmãos. É com alegria que eu venho diante da igreja, cheio de saudade, com o coração apertado, de ver o rosto dos irmãos, de apertar a mão, de abraçar, de conversar com um e com o outro. Aquele nosso jeito de vivermos, né? E eu confesso aos irmãos que eu tenho sentido muita falta. Eu tenho sentido muita falta porque, como diz o nosso pastor João Carlos, eu sou um igrejeiro. Eu gosto de estar na igreja. Eu gosto de estar junto com os irmãos. Atualmente, como aposentado e com mais tempo livre, entre aspas, né, do que o de costume, os meus dias era dividido sempre na perspectiva do dia à noite ou do domingo de manhã e domingo à noite. Domingo ou sábado, sexta-feira, melhor dizendo, eu já ficava na expectativa de chegar ao sábado, e no sábado eu ficava na expectativa de acordar e ir para a igreja e ter a escola bíblica dominical, junto com meus irmãos ali naquela classe tão animada, a classe dos homens, né? Dos varões valorosos, né? E ali conversarmos a respeito da palavra do Senhor, e ali falarmos do amor de Deus, e ali falarmos das maravilhas que o Senhor fez, tem feito e fará. É muito bom poder me dirigir aos irmãos. É muito bom por quê? Porque nesse tempo em que nós estamos separados, mas não divididos, é bom me dirigir a cada um de vocês. E nessa hora que o irmão tirou para participar dessa aula, eu não sei qual é a hora que o irmão vai ver, né, esse vídeo. Eu queria pedir a Deus que esteja com a mão dele sobre a tua vida. Pedir a Deus que essa palavra que vai ser ministrada, né, vai ser assim, tipo uma biografia de Abraão. Uma biografia porque falar de Abraão é falar de fé. E falar de fé, né, nesse tempo é muito oportuno. Porque é nessa hora que nós estamos sendo provados, e eu tenho certeza que sairemos dessa quarentena aprovados por Deus. Problemas diversos, baixas vamos ter, mas a nossa baixa é a certeza que estamos entrando pelos portais eternos. E nessa oportunidade, eu quero ler um pouquinho a respeito de uma biografia que eu tenho de Abraão. Eu estava com vontade de falar sobre Jó, eu estava com vontade de falar sobre Jonatas, mas Deus me conduziu a ler essa biografia a respeito do nosso pai da fé, né? Porque uma coisa que eu mais amo na palavra de Deus é que Deus, para se mostrar Deus, ele não precisa encobrir os nossos erros. Ele não precisa estar tirando as verdades da palavra dele. E Abraão, como nosso pai na fé,
ele foi levantado por Deus, né, para dar início ao povo escolhido por Deus. E eu quero começar lendo essa biografia. E eu não sei se eu vou chegar no fim, porque é um tema empolgante falar sobre Abraão. E aqui nessa biografia que eu tenho na minha mão, eu tenho um livro de biografia de diversos personagens bíblicos, né? E eu queria ler essa biografia, que é para a gente poder ter uma radiografia do que foi a vida de Abraão, dos problemas que ele teve na vida dele, dos momentos em que a fé dele estava lá em cima e dos momentos que a fé dele fraquejou. Então vamos ler. Presta atenção. Eu vou tentar ler da melhor maneira possível. Vou ler devagar, pausado, para ver se nós entendemos. Mas antes de ler, vamos fazer o que temos que fazer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ser com cada um de nós, ser comigo, Senhor, e que eu possa, nesse dia, estar, Senhor, lendo essa biografia e junto com os meus irmãos, Senhor, estarmos tendo uma radiografia do que é uma pessoa de fé. Fala aos nossos corações, oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Abraão, só que não é Abraão, é Abrão. É porque no livro que eu estou lendo aqui, Abraão vem antes de Abrão, né? Então vamos ler e ter o cuidado de ler como está escrito aqui. Provavelmente, a imagem mais comum que as pessoas têm de Abraão é de um místico andarilho, o fundador de uma nova religião. Nada poderia estar mais distante da verdade. Na realidade, ele foi o patriarca por intermédio de quem Deus se revelou pela primeira vez ao povo judeu. No entanto, Abraão não foi, de forma alguma, um frágil andarilho, perambulando pelas montanhas de Canaã, e sim um equivalente na antiguidade a um sheik beduíno, muito rico, que governava centenas de súditos e servos. Seu nome era Abrão, mas passou a se chamar Abraão quando fez sua confirmação derradeira de aliança com Deus. Abrão nasceu entre o século 12 e 16 a.C., na cidade de Ur, na Caldeia, uma região no sul da Babilônia, atualmente Iraque, na confluência do rio Tigre com o Eufrates. Ele cresceu em Ur e ali se casou com Sarai. Tera, seu pai, era da 9ª geração dos descendentes de Sem, filho de Noé. Isso nós podemos confirmar lá em Gênesis 11:10. E vamos indo. A Bíblia nos fala pouco sobre Tera, mas uma tradição rabínica antiga, não bíblica, afirma que ele fazia e vendia ídolos pagãos. De acordo com essa tradição, Abrão, a quem o Senhor revelara que ele era o único Deus e verdadeiro Deus, pegou o machado e destruiu todos os ídolos, menos o maior deles, e a seguir
pôs o machado na mão do único ídolo que restara. E ele disse a Tera que o ídolo maior destruíra todos os outros. O pai lhe disse: que é isso? Era impossível, pois o ídolo não era um ser vivo, mas apenas uma imagem de argila. Abrão, a seguir, perguntou-lhe: então por que você adora aquilo que não é vivo e não passa de argila? Irmãos, isso aqui é uma história, isso aqui parte, né, da localidade, tudo direitinho, é a vida de Abrão. Mas parte aqui é uma tradição rabínica. Não quer dizer que você vai encontrar. Não quer dizer não. Isso quer dizer que você não vai encontrar na Bíblia. Você não vai encontrar essa história aqui a respeito dele com o pai dele, do pai dele ser fabricante de ídolos. E essa historinha aqui é uma tradição rabínica. Não está na Bíblia. Vamos seguir? Já que tiramos essa dúvida, já que estamos num estudo assim um pouco rápido, né? Então, por que você adora aquilo que não é vivo e passa de argila? Tera teve 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Este último morto, enquanto a família ainda estava em Ur. Era o pai de Ló. Tera pegou sua família e mudou-se para Ur. E mudou-se de Ur, fazendo uma jornada na direção oeste até chegar à cidade de Harã, na Ásia Menor, atualmente Turquia. Eles se estabeleceram nessa região e viveram ali por muitos anos. Irmãos, desculpa eu estar de cabeça baixa, mas para mim ler eu não consigo olhar para a câmera e estar lendo. Então eu estou lendo uma biografia de Abrão. Né? Daqui a pouco ele se transforma em Abrão. Daqui a pouco tem aquele revés na vida dele em que ele realmente é Abraão. Tera morreu nesse local. A Bíblia não nos fornece a razão por que deixaram Ur. E não há indicação de que Deus falou com qualquer um deles antes da morte de Harã. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus ordenou-lhe que saísse da sua terra, deixando seu povo e a casa de seu pai para trás, e que fosse para uma nova terra que ele lhe daria. Ponto. Isso se encontra lá em Gênesis 11, de 31 em diante, tá? E eu queria comentar um pouquinho a respeito dessa partida de Abrão, né? Abrão era uma pessoa muito rica. Embora eles vivessem como um seminômade, não que ele vivesse assim para lá e para cá, mas ele era um seminômade, né? Eu posso dizer assim. E era uma logística muito grande. Não é fácil você sair de um ponto, de um estado, para outro ponto do mesmo estado. Ou seja, vamos botar o estado do Rio de Janeiro, que é um dos pequeno médio estado do Brasil. Imagine você pegar uma caravana e nessa caravana
tem muitas pessoas, tem centenas de pessoas, tem muitos animais, muitos apetrechos. E apetrecho que eu estou dizendo não é só a mobiliária interna da casa. Eles pegavam, eles embalavam tudo e levava a casa. Eles levavam tudo. Então não era qualquer coisa assim que você teria muita facilidade. Hoje em dia, para mim sair daqui do Rio de Janeiro para ir para Natal, quando eu posso, assim, com a minha esposa, né, para visitar a família dela, eu levo o quê? Umas 40 horas daqui até lá, divido isso em 3 dias, faço em 3 dias, saio na segunda-feira, na quarta-feira à noite eu estou chegando lá. Tranquilo. Viagemzinha curta, 2.700 quilômetros de carro. Agora você imagina você fazer uma viagemzinha de 300, 400 quilômetros a pé, em cima de camelo. E no meio disso tudo, tem os animais. E no meio disso tudo, tinha as crianças, tinha as pessoas que já tinham uma certa idade. Abraão, quando acontece isso com ele, como eu li aqui, ele já tinha 75 anos. E Abraão foi. Irmãos, isso é um ato de muita fé. Não é um ato de dizer, eu tenho fé. Não, é muita fé. É você sair do teu conforto. Tu já está estabelecido, você já tem a tua casa, você já tem os teus amigos, a tua parentela, está tudo ali, e você ouve e vai. E você ouve e sai. Eu não tenho dúvida em dizer que esse Abrão é o pai da fé. Imagina, irmão. Imagina a trabalheira que não é você desmontar um arraial desse tão grande. Porque como nós lemos aqui, Abraão era tipo um sheik, cara de posse, cara que tinha muito dinheiro, tinha ouro, tinha prata, tinha muitos escravos, escravos nascidos na casa dele e escravos adquiridos, né? E ele pega tudo isso e vai. Você traduz isso como o quê? Eu traduzo isso como um homem de muita fé. Não pouca, mas muita fé. E Abraão, ele faz essa retirada, né? E ele vai indo. Abraão pegou a sua esposa Sarai, Ló e sua esposa, todas as suas posses e os seus servos, comprado em Harã. Isso nós vamos encontrar lá em Gênesis 12, de 5 em diante. E partiu rumo ao destino desconhecido. Eu não sei quanto a vocês, mas esse desconhecido, para muitas pessoas, é assim apavorante, né? Porque eu, quando fiz a minha primeira viagem grande assim para o Nordeste, fui eu, a minha esposa e minhas 3 filhas, eu já tinha o GPS. E o GPS me levou direitinho. O GPS me tirou aqui da porta da minha casa, aqui na rua Guaravera. Me ensinou o caminho que eu sabia já até praticamente Campos. Já sabia até Campos, não, até quase Vitória.
eu já sabia o caminho. De Vitória para lá, não. Mas até Vitória eu já sabia. Conheci a primeira vez o campus com a nossa igreja, num congresso, que foi em Gruçaí. Mas de quase Vitória em diante, era tudo desconhecido para mim. E eu fui confiando numa tecnologia, num GPS. Eu tinha o GPS do telefone, né? E tem as ruas que nos indicava para onde ir. E fui. Agora tu imagina, Abraão parte rumo ao desconhecido sem a tecnologia que nós temos hoje. Sem o carro que nós temos hoje. Eu estou traçando esse paralelozinho do que nós temos hoje com o que ele não tinha no passado para dar ênfase à fé de Abraão. Para dar ênfase àquilo que Abraão tinha no seu coração. E Abraão foi, partiu, e eu estou vendo aqui pelo horário que eu não vou conseguir, entendeu? E Abraão foi, ele partiu, ele foi rumo ao desconhecido. Eu vou pular algumas partes, meus irmãos, e nós sabemos que o nosso Deus, ele faz promessa a Abraão, diz que Abraão vai ser pai de uma grande família, de uma grande nação. E Abraão, ele vai, ele escuta aquela promessa, e nós sabemos a história de Sarai. Sarai, já na sua idade também um pouco avançada, né? Porque há uma certa controvérsia a respeito da idade de Sarai. Eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia, para mim, vocês me desculpem, irmão, a Bíblia para mim é tudo. Se na Bíblia tivesse dito que jogaram Jonas no mar e Jonas engoliu a baleia e ele levou a baleia até a porta, até a praia, eu acreditava. Eu creio na palavra de Deus. Entendeu? Mas existe, pela beleza de Sarai, né? Existem alguns pensadores que acham que Sara era bem mais nova do que diz a palavra de Deus. Né? Até mesmo por ele ter medo de chegar lá no Egito, né? E o pessoal querer matá-lo porque a esposa dele era muito bonita. Tem essa coisa aí, né? Que diz que a mulher já um pouco mais idosa, já não é tão mais bonita, atraente assim. Mas eu creio na Bíblia, viu? Eu creio que Sarai devia ser uma menina muito linda. Menina assim de seus 65, seus 70 anos, né? Porque a Bíblia diz que era 10 anos só de diferença. E eu fico com o que a Bíblia diz, não com o que os historiadores falam, não com o que muita gente fala. E tá aí. Quando há fome na terra, Abraão, em vez de ficar ali aonde Deus ordenara, em vez de ficar ali com Ló, né, para poder viver da fé como o Senhor queria, ele desceu o Egito. Ali a fé dele fraquejou, ali a fé dele foi abalada, ali ele usou artifícios que não devia usar, com medo, né, de morrer pela beleza da esposa. Ali Deus pesa a mão sobre
aquele rei, e o rei descobre, manda expulsa ele. E depois disso, né, tem aquela historinha, como eu já comecei a falar, de Agar com Sarai, e Agar foge, porque Abraão também ali ele deixou a responsabilidade sobre a mão da filha, ou da esposa, desculpa, de Sarai, e ela foge, mas ela encontra um anjo que a faz retornar para junto de Abraão, e o anjo fala que de Ismael nasceria também uma grande nação. Estão aí os árabes, né? E continua a história. E mais à frente, Ló. Mais à frente, Ló é capturado e Abrão, né? Ele escolhe 318 homens para ir com ele. Olha o tamanho desse homem. Ele tinha 318 homens com ele, escolhidos. Nós não sabemos o tamanho de Abraão, o tamanho da fortuna, o tamanho das posses, né? E Abraão vai e resgata o seu sobrinho. Vamos andar depressa, porque eu quero chegar lá no fim, né? E lá no fim da vida de Abraão, aí Deus já muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, aí Deus já muda o nome de Sarai para Sara, e Deus já pede Isaac, né? E Isaac é aquele jovem de 14 a 16 anos, como diz algumas pessoas, né? Não é fácil para um homem da idade de Abraão dominar um jovem, um adolescente rebelde. Então tem muita gente que acha que Isaac também estava querendo participar das bênçãos que o Senhor tinha, né? E cumprir com o voto do pai, e deixou-se amarrar. E mais tarde, né? Antes de Isaac nascer, é bom lembrar, o Senhor fala nitidamente a Abraão que ele seria um pai de uma multidão e que seria tão numerosa a nação como o pó da terra. E eu gosto do finalzinho da história de Abraão, que eu estou pulando muito, que eu queria ler toda a biografia, que é muito bonita, mas eu falo muito, entendeu? Do finalzinho, quando Abraão se preocupa, ele se preocupa em mandar o servo dele ir lá na terra dele e escolher uma esposa para o filho, para que o filho não tomasse do meio de outros povos pagãos uma esposa, para ele não se contaminar. A nossa fé tem que ser assim. Cuidado com o que nós estamos pegando nesse tempo de pandemia. Preste atenção no que você está fazendo. A nossa fé, ela oscila mesmo. Tem um dia que a gente amanhece
E a gente poderia até dizer assim, hoje se eu falar para 4 montes se lançar no mar, ele vai se lançar. Mas tem dia que a gente quer se meter debaixo da cama por falta de fé. Irmãos, a nossa vida, ela oscila mesmo. Mas não se esqueça, tu tem um Deus benigno, e as benignidades dele, as misericórdias dele, elas são eternas. Eu quero deixar para os irmãos um salmo. Eu quero deixar para os irmãos o salmo de número 136. Porque as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Que o amor de Deus esteja sobre a tua vida. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Senhor, toma meus irmãos nas tuas mãos. Senhor, age na vida de cada um deles. Dá suporte, Senhor. É o que nós te pedimos neste dia. Te pedimos por cada um dos nossos irmãos. Te pedimos, Senhor, que nesse tempo nós possamos estar, Senhor, até mesmo com a nossa fé sendo testada, mas que nós possamos nos lembrar que as tuas misericórdias, elas são eternas. Pai, toma os teus filhos em tuas mãos. Eu oro assim, agradecido por essa rica oportunidade, em o nome de Jesus. Fique com Deus, irmãos.